O Rei das Maldições finalmente se encontrou com sua morte, mas será que ele entregou tudo o que tinha para entregar? Bateu as expectativas colocadas nele pelos fãs? Será? Será? Bem, tivemos diversas lutas do feiticeiro mais forte da história durante toda a reta final. Lutas até mais impactantes, como a batalha dos mais fortes contra Satoru Gojo, o julgamento de Sukuna por parte de Hiromi Higuruma, a disputa entre o auge do Jutsu e o auge dos humanos com Maki Zenin, e por fim a queda do rei, para o trio principal lutando em conjunto, com destaque para aquele que Sukuna mais odiava, porém que veio de sua própria linhagem, Yuji Itadori. Vamos conversar um pouquinho mais agora sobre expectativa e impacto, o quanto o Rei das Maldições alcançou o que esperávamos. Para todos que lemos a obra de Jujutsu Kaisen, tivemos agora vários impactos no final. Afinal, tudo que criamos em cima de Sukuna, a expectativa, aquela criação de personagem impressionante que Jiji Utami deu a ele, bateu com a realidade. O rei foi tudo o que nós queríamos que ele fosse, foi o que de fato fez dele um bom vilão. A construção bateu com a nossa expectativa. Então vamos começar primeiro sobre como é criada a expectativa em cima do Sukuna. Vamos lá. Durante o início da obra, temos o primeiro embate entre Satoru Gojo e Ryomi Sukuna, já que o feiticeiro mais forte da Era Moderna é praticamente o primeiro adversário que o Rei das Maldições vê em sua frente durante seu retorno à vida. E também é o desafio que Sukuna aceita para novamente ascender ao seu trono, dessa vez em uma nova era, assim como foi também na Era Heian. Vemos a batalha entre os dois no capítulo 2, quando Gojo chega à escola de Yuji e vê a situação em que Megumi se meteu com outro garoto, tendo devorado o objeto amaldiçoado de grau especial que trazia Sukuna de volta à vida. Gojo perde 10 segundos de batalha contra o Rei das Maldições para Yuji Itadori e é atingido. Inclusive é a primeira vez que vemos Satoru Gojo se nomeando como o mais forte. E também temos a épica frase que ele fala para Sukuna: como meu aluno está assistindo, vou ter que me exibir um pouquinho. E todas as palavras ditas por Gojo serão usadas por Sukuna na batalha real entre os dois, e isso um pouquinho mais pra frente. Já no confronto, é uma completa humilhação. Já de cara, Sukuna é demonstrado como muito mais lento que Gojo. Inclusive, Sukuna diz que Satoru é assustadoramente rápido. Porém, logo depois, ele percebe que na realidade, o que ele observou foi apenas o uso do azul, a técnica inata do feiticeiro mais forte da Era Moderna. E logo em seguida, ele observa também o Mugen sendo usado para parar pedras, com Satoru parando várias delas que Sukuna jogou contra ele. E essas duas informações sobre o azul e sobre o Mugen vão ser muito, mas muito importantes, já que Sukuna gravou elas em sua mente. E eu peço que você que está assistindo também grave, já que saber disso vai fazer você entender melhor esse vídeo. Quando Yuji acorda, Gojo demonstra para ele o vermelho ao tentar atacar um dos dedos de Sukuna, o que também entrega ao Rei das Maldições outras informações sobre o próprio Gojo, como ele poder dominar a técnica amaldiçoada reversa e ser capaz de inverter as propriedades de sua técnica. Até aqui, tudo que expliquei foi o que vai levar Sukuna aos seus próximos movimentos dentro da obra, e a verdadeira declaração que gera toda expectativa ao desempenho futuro de Sukuna chega logo no capítulo 3, onde o mais forte da história e o mais forte da Era Moderna trocam finalmente palavras. Enquanto conhecia a escola Jutsu, Sukuna se mexe à conversa de Yuji com Gojo, criando uma boquinha no rosto do garoto. Isso quando ele descobre que a hierarquia da Era Moderna não é baseada em força, e sim em altos escalões, em teoria, pessoas pré-selecionadas que já estão ali não por sua força, mas por virem de uma linhagem nobre. Algo que Sukuna considera entediante, e por isso ele se vira para Gojo e inicia um diálogo. E Sukuna faz a seguinte declaração, na verdade, uma promessa para o Xamã mais forte. Abre aspas. Assim que o corpo deste pirralho for meu, você será o primeiro a morrer. Algo que Gojo leva como uma honra. Ser alvo de alguém como Sukuna é realmente algo que pouquíssimos feiticeiros poderiam ter. E explica quem foi o Xamã do passado, introduzindo Sukuna da seguinte forma. Ryomen Sukuna é um demônio mitológico com 4 braços e 2 faces. Porém, a verdade é que ele foi um humano que realmente existiu. Apesar disso já ter mais de 1000 anos, na Era de Ouro do Jujutsu, os feiticeiros aprimoraram suas habilidades e finalmente o derrotaram. O título de Sukuna
ele atravessaria eras até após sua morte como um objeto amaldiçoado. Nós não éramos capazes nem mesmo de destruir seus restos mortais, preservados sua própria Adipocere. Sem sombra de dúvidas, ele é o rei das maldições. E quando questionado por Itadori sobre quem venceria entre Gojo e Sukuna, a resposta de Satoru é a seguinte: se Sukuna recuperasse todo seu poder, talvez fosse um pouco difícil. E quando perguntado se perderia, Gojo é direto na resposta: eu venceria. E esse é o primeiro evento canônico de alguns, a ilusão que Gojo cria de sua vitória, a confiança de que ele próprio, como o feiticeiro mais forte da Era Moderna, poderia resolver todos os problemas, inclusive lidar com o Rei das Maldições, que até então tinha a fama de ser o feiticeiro mais forte da história. Essa expectativa colocada em Gojo e em Sukuna para essa batalha dos dois, que teve toda a criação que a obra deu para esses pequenos detalhes. Com tudo isso, qual expectativa criamos de Sukuna? Basicamente, olhamos para Satoru Gojo e pensamos em alguém capaz de enfrentá-los de igual. E quanto mais vemos Gojo em ação, mais insana vai ficando nossa expectativa. Vou pegar o exemplo do confronto de Gojo com Jogo, a maldição de grau especial do grupo de Kenjaku, sendo o elementado fogo. Apesar de em primeiro momento parecer um adversário fraco, Jogo na verdade é uma das maiores aberrações existentes no mundo de Jujutsu Kaisen. Até mesmo se compararmos com personagens que viveram na mesma época que Sukuna, lá na Era Heian, Jogo é rápido, inteligente, letal e capaz de aniquilar humanos e feiticeiros de grau 2 e grau 1 na sua simples presença, sem qualquer tipo de dificuldade. Talvez até o mais forte do grupo de maldições elementares, se sobressaindo a Hanami, Dagon e Mahito. Inclusive, apesar de acreditar que venceria Jogo, o próprio Kenjaku diz que ele daria muito trabalho ao enfrentá-lo. Estamos falando de feiticeiro milenar de grau especial dentro de um outro feiticeiro mais poderoso ainda, que já existiu na Era Moderna, com uma das técnicas mais roubadas do universo, a manipulação de maldições, e ainda assim Jogo seria uma dificuldade. E por que eu tô criando esse hype todo em cima de Jogo? Uma maldição qualquer? É por causa do capítulo 13. Vamos entender ele. Quando o Jogo está de frente com Satoru Gojo, ele tenta surpreender o mais forte com um ataque surpresa, criando um de seus vulcões na parede para explodir em chamas contra Gojo. O que dava a entender para Jogo que essa seria sua vitória, um ataque surpresa, mas nada nem sequer acertou o Xamã. Inclusive, Satoru Gojo não sabe ao certo balancear o poder de Jogo, considerando ele talvez como mais forte que o Sukuna de um dedo. Isso porque em comparação com o Gojo, os dois eram ridiculamente fracos, então nivelar o poder deles era sim bem difícil para o Xamã mais forte da Era Moderna. Jogo tenta um novo movimento, um avanço, supostamente colocando fogo na cabeça de Gojo e explodindo seu corpo. Uma cena que parecia novamente o fim. Mas depois de tudo, Satoru Gojo continuava ali parado e sem qualquer dano. É quando ele explica seu Mugen para Jogo. A habilidade de Sukuna também lidou lá no começo da obra, a que parou as pedras. Abre aspas. O que você tocou foi o infinito entre eu e você. Deixe-me explicar. Gojo deixa Jogo tocar em sua mão e a maldição percebe que não consegue tocá-la. E Gojo diz que a mão de Jogo não está parada, só vai ficando cada vez mais lenta quanto mais perto ele chega de Gojo. Já quanto mais perto aos nossos olhos, a distância se mantém infinita dentro da técnica, então só dá a sensação de que tudo parou, mas na realidade a distância só aumenta. E depois disso, Gojo espanca Jogo, sem dó e nem piedade. É uma humilhação, baixo com chutes, socos, vermelho, azul e por fim, trazendo Itadori para o campo de batalha para ensiná-lo, Gojo usa seu Muryoku Sho, a técnica da expansão de domínio, se sobressaindo a expansão do próprio Jogo. E tudo isso ocorre em um tempo minúsculo, com uma facilidade impressionante de Satoru para lidar com tudo, tanto que depois da conversa com o diretor Gakuganji, o Gojo fala a seguinte frase, abre aspas, não se engane, elas não deram nem pro cheiro. E esse é o nível que esperávamos ver em Sukuna quando ele fosse enfrentar Gojo e também conseguir superá-lo, de acordo óbvio com a promessa inicial de que ele venceria Satoru Gojo. E vamos deixar claro que, ao observar tudo, Sukuna sabia que não seria nada fácil vencer Satoru. Ele sabia que seria uma missão difícil, sabia que derrotar aquele xamã que estava em sua frente, lá no comecinho,
não seria assim tão fácil como foi com outros na Era Heian. Era sim um adversário à altura, alguém que se pôs em seu trono. Então, naturalmente, ele tinha que se preparar, usar seu conhecimento Jujutsu, sua experiência da Era Heian, para se sobressair, pelo menos em planejamento, ao seu futuro adversário. E aqui Sukuna começa a montar seu plano, que vamos entender. Como Sukuna é de fato o feiticeiro mais forte da história, ele não é apenas um xamãzinho qualquer com uma força gigantesca. Além de ser alguém com uma força gigante, seu conhecimento sobre Jutsu e energia amaldiçoada se estende de forma imensa sobre tudo que já existiu no mundo da magia. Tanto que praticamente não há técnicas existentes que causem surpresa ou curiosidade no Rei das Maldições, tirando assim uma ou outra. O Mugen, no entanto, chamou sua atenção, e por boa parte da obra, Sukuna pensou em uma forma de passar por essa barreira que colocava ele a uma distância de vitória sobre Gojo. Então ele chegou primeiro nas conclusões óbvias, extensão de domínio e também expansão de domínio, para conseguir assim colidir no corpo a corpo e também na disputa de Jujutsu, para poder partir seu adversário ao meio, e isso com sua técnica do santuário. E a melhor resposta que Sukuna achou para passar por isso apareceu do nada e foi lá em Shibuya, quando Fushiguro Megumi usou sua técnica inata para invocação de Mahoraga, tanto que o Rei das Maldições aplica a técnica amaldiçoada reversa no corpo de Megumi, já com a intenção de mantê-lo vivo, e faz questão de testar as habilidades do General Divino Mahoraga para ver quais eram os limites de Shikigami e também o quanto ele resistia à sua própria técnica, procurando formas de entender a adaptação, onde ele compara Mahoraga à serpente Yamata no Orochi. E tudo que acontece em Shibuya é um teste por parte do Rei das Maldições, tanto que durante o confronto ele usa muitos desmantelares e kivares, além de boa parte da luta física, para ver até onde ele poderia deixar o Shikigami ir em batalha com Satoru Gojo. E após um bom confronto, ele percebe o modo que Mahoraga se adapta, sendo algo que pode progredir ou ser acelerado através de golpes recebidos. É praticamente inevitável a adaptação, a não ser pela morte do próprio Mahoraga. E nesse entendimento, Sukuna usa seu santuário malevolente e varre grande parte de Shibuya, literalmente nivelando o terreno em volta e também ferindo muito Mahoraga, que bem, praticamente está adaptado aos cortes, e por isso o Fuga, seu último recurso, foi necessário. E esse também é o primeiro feito em escala país que vemos de Ryomen Sukuna, literalmente criando uma verdadeira varredura no mapa japonês, podendo ser vista principalmente pelo mapa de luz da cidade. E como o feito do país foi algo instantâneo, literalmente expandindo um território sem barreiras, engolindo um território inteiro, isso fez Sukuna alguém de grau especial. E pela letalidade, o tamanho de tudo, o tamanho do estrago, posteriormente Kusakabe o chama de super grau especial, colocando também Gojo nesse nível. E também temos que chamar a atenção que o Sukuna de 15 dedos lá em Shibuya já tinha mais energia amaldiçoada que Satoru Gojo, 1/3 a mais. Nesse caso, se colocasse um Gojo e meio, equivalia à energia daquele Sukuna. E ainda assim, talvez esse Sukuna Shibuya não venceria Satoru Gojo, por mais que já tivesse mais energia amaldiçoada. E também dá a entender para nós que Gojo equivale a energia de 10 dedos do Sukuna. E também uma pequena comparação de energias feita por jogo em relação à energia de Sukuna e a energia de Satoru Gojo. Hoje ele fala que a energia de Sukuna é muito mais violenta e muito mais agressiva, assustadora e opressiva que a energia de Gojo, sendo muito mais maléfica, muito mais maldosa. E sim, Sukuna tem claramente mais malícia na energia que Satoru Gojo, que é muito mais bondoso e leve. A próxima parte que vamos abordar é a retomada de poder total de Ryomen Sukuna. Enquanto Gojo esteve selado no reino da prisão, o Rei das Maldições acabou conseguindo se libertar de Itadori e ir para o corpo de Megumi, usando o pacto que ele havia feito com Yuji lá no arco do reformatório, mas também mostrando o controle absurdo sobre a própria alma. Sukuna estava com poder total de 15 dedos durante o jogo do abate, e esse foi o poder inteiro que ele conseguiu converter em um único dedo para conseguir enfiar a goela abaixo em Fushiguro Megumi, fazendo assim uma manipulação precisa e complexa de sua própria alma, dando a entender também que Sukuna se moveu apenas com resquícios dela para imobilizar Megumi.
e não sua alma inteira diretamente no corpo de Itadori, já que não parecia realmente ter qualquer conexão entre eles depois da transferência de corpos. Além de Sukuna, um feito desse nível só poderia ser possível feito por alguém como Kenjaku. Nem mesmo Satoru Gojo tem qualquer demonstração de experiência com a manipulação com contato com almas como esses dois demonstraram. E também há um ponto que é pouco comentado por uma falha de Gekutami, mas Sukuna segurou a reencarnação até o limite. Ou melhor, ele literalmente negou a reencarnação, algo que outros xamãs eram incapazes de fazer. As opções para os outros eram ir fazendo aos poucos a reencarnação ou simplesmente deixar acontecer, como houve com a Yorozu, que aos poucos foi mudando seu corpo, ou com Hajime Kashimo e Uraumi, que alteraram seu corpo de forma direta. E agora no corpo de Megumi, Sukuna tinha a opção de usar a técnica das 10 sombras, com todos os Shikigamis, incluindo o General Divino Mahoraga. Lembrando que nesse ponto da história temos muitas lendas que rondam Ryomen Sukuna, principalmente suas batalhas da Era Heian, onde sozinho, contra os xamãs de elite da época, no caso o Esquadrão Sol, Luz e Estrela e o Esquadrão dos 5 Generais Vazios, foram massacrados pelo Sukuna Heian, em um combate onde é dito que nem mesmo os corpos ficaram reconhecíveis. Não tinha como saber qual xamã era qual depois de enfrentar Sukuna. Algo bizonho. E além desses esquadrões, ainda tinha a jovem Yorozu, que foi derrotada em um único clivar por parte do Rei das Maldições. Então sim, uma xamã sozinha que sobressaiu a todos os esquadrões da Era Heian, ainda assim perdeu em um único golpe para o Rei das Maldições. Além de que a própria Takaku Uro, que viveu a Era Heian, diz para Yu Tokotsu que é impossível alguém se sobressair ao que um grau especial é, sem virar um desastre natural, sem ir para um lado onde nada mais importa além de si mesmo. O egoísmo é o que faz um feiticeiro jutsu ir a um outro nível, chegar a um nível muito maior, que no caso é o nível de Ryomen Sukuna, um nível que nem Satoru Gojo foi capaz de atingir. Mas talvez Yu Tokotsu, em sua malemolência, em sua maldade, conseguiu chegar perto. Nesse ponto de nossa análise, temos quase todas as peças na mesa, um Sukuna de 15 dedos e um receptáculo que ele consegue dominar. E também contando com uma técnica, como a técnica das 10 sombras, imposta do General Divino Mahoraga, e sua habilidade de adaptação. Mas faltava algo. Apesar de dominar o corpo de Megumi, Sukuna entende que o xamã ainda assim tinha consciência e de algum modo era capaz de reprimir uma parte de sua liberação de energia, principalmente quando Sukuna tentava ferir seus amigos, algo que foi muito demonstrado na batalha do Rei das Maldições contra Max Zenin e Yuji Tadori. E aqui entra Uraumi na história. O xamã reencarnado que estava no corpo de uma mulher é o cozinheiro particular de Ryomen Sukuna, e também seu único e mais fiel aliado. Vagando pelas eras, ela pôde reencontrar seu mestre. Já prevendo que Sukuna tomaria o corpo de Megumi, Uraumi fez uma preparação no esconderijo de Kenjaku, que resultou em um tipo de líquido negro que ela fez com resquícios de restos de maldições que foram derrotadas por ela, mas não foram exorcizadas. Uraumi diz que esse, entre aspas, banho, é feito para deixar as almas, entre aspas, também mais perto do demônio. Naturalmente, no caso de Sukuna, ao se banhar com esse líquido, fez a alma de Megumi afundar na escuridão. E o Rei das Maldições não parou por aqui, ele precisava de mais. Então ele enfrentou a xamã do passado, Yorozu, mas não como um leve capricho ou qualquer tipo de desafio. O rei resolveu enfrentá-la porque a xamã estava no corpo de Sumiki Fushiguro, a irmã de Megumi, e o que mais o garoto gostaria de proteger. Sukuna fez questão de matar Yorozu apenas com a técnica das 10 sombras, para dar a entender que foi culpa de Megumi que sua irmã perdeu a vida, fazendo o garoto de vez se entregar àquela escuridão e não mais interferir em suas batalhas. E aqui temos a quebra do selamento de Satoru Gojo, nessa condição, com esse Sukuna de 15 dedos, dominando completamente o corpo de Megumi. E para não haver um confronto direto, sem estratégia, sem pensamentos, houve um skip de tempo, programado por Sukuna e o próprio Gojo, onde na véspera de Natal, na mesma data em que Suguru Geta acabou morto, Gojo enfrentaria novamente alguém que ele ama, seu aluno Fushiguro Megumi. E nessa preparação, o Sukuna fez o seguinte: faltava 5 dedos, só 5 dedos para fechar os 20. Então o que ele fez?
foi atrás dos 5 dedos. E óbvio que ele localizou 4. Porque um deles estava escondido pelo próprio Satoru Gojo. E por causa disso, ele foi para a batalha com 19 dedos. Entretanto, a Tengen, alguém que viveu na Era Heiau com Genjaku e Sukuna, guardou o corpo original do xamã mais forte da história e manteve ele como uma múmia. Ou seja, o corpo se manteve preservado por mais de 1000 anos e serviu como um, entre aspas, tapa-buraco para o último dedo. Então o Sukuna que vai para a batalha com Gojo vai sim com a energia equivalente aos seus 20 dedos, restabelecendo assim o seu poder total e cumprindo a promessa que ele enfrentaria a Gojo depois de recuperar todo o seu poder. E Gojo foi o primeiro adversário nessa situação, o primeiro a enfrentar o Sukuna 100%. E óbvio que Satoru Gojo também se preparou, iniciando a luta com vazio roxo 200%. A construção do roxo 200%, apesar de não percebermos, tem uma função, e uma função bem clara. É óbvio que qualquer personagem da obra que recebesse esse ataque, em qualquer parte que fosse seu corpo, acabaria encontrando problemas, pelo simples motivo que teria que lidar com uma grande liberação de energia de uma única pessoa que tem praticamente uma liberação que é um rio com um refino de super grau especial. Considerando tudo isso ainda, com o dobro de potencial, 200%. E pra você que não entendeu e está mais perdido que segue em tiroteio, uma batalha em Jujutsu Kaisen, na grande maioria das vezes, vai ter algo bem específico que vai definir o vencedor. Ah, mas o que é esse algo? É a quantidade de energia amaldiçoada. Quanto mais um xamã tem energia que o outro, ele se torna mais capaz de finalizá-lo. Então vamos supor, por aqui um exemplo. Gojo poderia derrotar Yuta Okkotsu. Yuta tem mais energia que Gojo, correto? Bem, Gojo poderia sim vencer, mas não sem antes conseguir enfraquecer o Yuta. Se for os dois 100%, o Yuta vai acabar resistindo. Porém o Satoru venceria pelo refino de suas técnicas e suas habilidades do limitado, o que em uma grande batalha Jutsu ia resultar em um Yuta Okkotsu desgastado em sua liberação, até que ela própria se tornasse menor que a liberação do xamã mais forte da Era Moderna, e desse jeito seria o fim inevitável de Yuta Okkotsu. Mas ok, pra que essa explicação toda? Pra que saber disso? É importante para batalhas mais fortes? É, e muito. Para falarmos de Ryomen Sukuna, o Rei das Maldições conseguiu parar com as mãos o roxo 200% preparado por Utahime, Gakuganji e Gojo, novamente apenas com as mãos, sacrificando pouquíssimo de si. E para entendermos isso, temos que ver 2 pontos em específico. Capítulo 234. Ryomen Sukuna nas sombras, depois de invocar a Quimera Agito para lutar com Gojo junto a Mahoraga, faz o seguinte comentário, abre aspas: "Não posso dar brechas para ele usar o roxo. Aquele roxo usado no início da luta deveria ter algum pacto de ligação para aumentar acima de 120%. A olho nu, ele deveria estar a uns 4 km de distância, e por isso só perdi meus braços fortalecidos com energia. Mas agora, não estou com força máxima. Se ele soltar o roxo dessa distância, mesmo que só com a liberação de 100%, seria mortal." E essa frase deixa muito claro a minha explicação anterior. Sukuna dá a entender que o roxo perdeu o potencial enquanto caminhava pelos 4 km até ele, mas ao mesmo tempo, por ele estar em 100% de sua força, conseguiu parar sacrificando apenas seus braços e voltando eles com a técnica amaldiçoada reversa, o que mostra que a energia de Sukuna é tão intensa que consegue ser pelo menos, no mínimo, o dobro da liberação normal de Satoru Gojo. Mas ainda aqui não há indícios ou afirmação clara sobre isso. A confirmação disso foi dada em outro momento e por outra pessoa. Mas guarda a informação que já já voltamos a ela, ela é importante. Sukuna também entra no ponto de que ele estava ficando enfraquecido com o passar da luta, e sua liberação cada vez mais ia ficando mais baixa, ao ponto de um roxo 100% de Gojo já será o que determinaria o fim da batalha, com a vitória do feiticeiro mais forte da Era Moderna. E o ponto é que nesse momento ainda, Mahoraga não havia criado seu modelo para o corte mundial. Então vamos voltar lá no capítulo 225, onde pode ser um capítulo com um pouco mais de texto, e muitas pessoas ignoraram a maioria das informações passadas nele. Mas Kashimo fala o seguinte:
O Sukuna tem uma perícia extrema com sua expansão de domínio, e com a troca entre usar uma extensão de domínio e sua técnica amaldiçoada. Se Gojo não estivesse com 6 olhos, o Sukuna ganharia no quesito eficiência no uso da energia amaldiçoada. Em seguida, Yuto Kotsu complementa. Além disso, eu estimo que o total da energia amaldiçoada dele seja maior que o meu, talvez mais que o dobro. E com isso, vamos à afirmação do capítulo 140. Depois que todos confundiram a presença de Yuta com a de Gojo, o xamã de Jutsu Kaisen Zero acaba enfrentando em confronto Yuji Itadori e solta a seguinte frase: "Minha energia amaldiçoada é maior que a de Satoru Gojo." Mas o sensei possui os 6 olhos. Assim, quando ele ativa sua técnica amaldiçoada, a perda de energia amaldiçoada é quase zero. E aqui temos a confirmação com essas duas frases que Sukuna tem o dobro e um pouco mais que a energia de Satoru Gojo, já que o próprio Okotsu já tinha um pouco mais que a quantidade que o xamã mais forte da Era Moderna tinha, e por esse motivo o roxo 200% foi parado nas mãos de Sukuna, pela sua imensa quantidade de energia e também liberação dela. Do mesmo modo, uma batalha de domínios entre Gojo e Sukuna seria inevitável, já que ambos contavam 5 armazenamentos gigantes e refinos absurdos. E aqui temos as condições de enfrentamento também. Gojo precisava derrotar Sukuna, e apenas isso. Caso ele parasse o Rei das Maldições, com certeza tudo acabaria. Os xamãs dele, os alunos, derrotariam Kenjaku, e ele poderia ficar tranquilo no posto de o mais forte definitivo. Já Sukuna precisava derrotar Gojo e ainda enfrentar todos os alunos posteriormente. Ou seja, Sukuna não poderia gastar tudo contra Satoru Gojo. Caso contrário, ele ficaria sem força para enfrentar Yuta, Itadori, Maki, Hana e todos os outros. Então sim, as condições eram diferentes, e a melhor opção para todos era deixar Gojo se desenrolar em campo de batalha. E por isso houve tantas expansões, Gojo chegando tão perto da morte e ninguém interferindo, já que o combinado era só interferir caso Gojo morresse. E a primeira interferência ainda assim seria de Hajime Kashimo. Em teoria, o que mais poderia forçar Sukuna depois que ele perdesse para Gojo, forçando a sua reencarnação como ele fez. E depois de tudo isso, vamos ao que interessa: o corte mundial e a construção desse ataque. No capítulo 219, temos o primeiro indício do que poderia ser usado contra Gojo. Em batalha com Yorozu, Sukuna acabou lutando até Xamã colocar em um ponto sem saída. Yorozu resolveu que tentaria um ataque final com tudo de sua energia que restava. Então primeiro, ela usou sua técnica de criação e criou uma esfera perfeita de metal líquido. De acordo com ela, essa esfera teria uma construção impossível, já que se trataria de algo com pressão infinita e sem área de contato, liberando literalmente um buraco negro condensado em um ponto. Para garantir que tudo correria bem como ela desejava, Yorozu ativou sua expansão de domínio e colocou a esfera como seu acerto garantido. E foi aqui que Sukuna usou sua carta na manga: "Com este tesouro eu invoco", trazendo para a batalha o General Divino Mahoraga. E por mais que fosse impossível, Mahoraga cravou sua lâmina de energia amaldiçoada reversa na esfera perfeita e a destruiu. Sukuna então explica que a técnica dela é ineficiente no uso de energia, e por isso ela desenvolveu um método do metal líquido. Mas isso também desenvolveu um padrão, algo que Mahoraga dentro dele assimilou e se adaptou conforme a luta foi avançando, criando o golpe / condição que foi capaz de destruir a esfera. E vamos pular agora direto para o capítulo 232. Itadori levanta a questão sobre o funcionamento da técnica de Mahoraga, perguntando se ele precisava de tempo ou pontos de experiência para se adaptar a algo. No primeiro caso, Itadori imagina que ao levar um ataque, o Shikigami iria se adaptar depois de um tempo, e no segundo caso, ele imagina que ele iria se adaptando conforme fosse levando ataques. Na teoria, com a luta sendo de alto nível, qualquer uma das duas poderia valer, não importava a resposta naquele momento. E Gojo então fez um teste lá no capítulo 233 e usou seu vermelho e Mahoraga, técnica que ele já havia usado antes em Ryoma e Sukuna, e percebe que houve alguns danos, mas deduz que a quantidade baixa de ferimentos não foi por causa da baixa liberação ou qualquer coisa do tipo. O Shikigami não ia na adaptação de 0 a 100 em um instante, e por isso um ataque violento como vazio roxo deveria funcionar. Então só temos a resposta para essa questão sobre como Mahoraga se adapta lá no capítulo 236,
com Gojo já morto. A adaptação do Mahoraga acontece de forma gradual após ser atingido e, conforme o tempo passa, ela vai se concluindo. Quanto mais ataques ele receber nesse tempo, mais rápido irá se adaptar. Porém, uma vez adaptado, ele não para sua análise. Ele continua a se adaptar de outras formas à técnica amaldiçoada. Então a resposta para a questão levantada de Itadori é as duas formas. Mais ataques aumentam a adaptação, porém com o tempo, Mahoraga também vai se adaptando. E mesmo que 100% adaptado, o Shikigami continuaria se adaptando mais, criando mais soluções para o mesmo problema. A primeira solução que Mahoraga encontrou para atravessar o Mugen era literalmente alterar a natureza de sua própria energia para algo que passasse, e a segunda adaptação foi feita através de uma extensão do alvo da técnica. A primeira adaptação, por mudar a natureza da energia, não era útil para Ryomen Sukuna, afinal ele próprio não conseguia mudar sua natureza, era impossível para qualquer pessoa. Alguém que nasceu com propriedades elétricas como Hajime Kashimo já nasceu assim, e ninguém mais que nasceu sem isso poderia ter propriedades elétricas. Então sim, era algo de natureza no xamã. E Mahoraga estava mudando a sua natureza. A primeira adaptação era inútil para Sukuna, mas a segunda adaptação foi feita exclusivamente para seus desmantelares, tanto que ele pede isso ao Shikigami, dizendo que Mahoraga agora era seu Shikigami, e ele atende criando justamente essa extensão do alvo da técnica que Sukuna posteriormente aplicaria a seu desmantelar. A adaptação acontece no capítulo 234, quando Gojo está enfrentando Mahoraga e Agito ao mesmo tempo. Nessa batalha, de forma mental, Sukuna pede que Mahoraga o trate como seu mestre e cria uma nova forma de adaptação que fosse compatível ao que ele tivesse em suas mãos, no caso a sua técnica do santuário, e Mahoraga entende essa ordem, girando novamente seu leme e na sequência lançando um corte contra Satoru Gojo, e também pegando o prédio que estava atrás do feiticeiro, literalmente arrancando o braço do xamã fora e deixando ele sem qualquer reação. E no capítulo 236, o Sukuna explicou os motivos que ele ficou grato por tudo isso, onde sim, ele agradeceu Mahoraga. Abre aspas. E isso aconteceu com a segunda adaptação. Não era um lançamento de corte como os que eu faço, era uma extensão do alvo da técnica. Um alvo que, além de Satoru Gojo, ele estendia para o espaço e a própria existência do mundo, para então cortar. Sua intangibilidade foi inútil. Se a sua existência estivesse nesse local, neste mundo, estivesse aí, você seria fatiado. E agora, você deve estar perdido com tudo isso. Afinal, como assim cortar o mundo? Enfim, quando Sukuna lança seus cortes, ele lança eles como se fossem um tiro de uma arma, indo reto ao seu alvo. Algo que o Mugen de Gojo identificava e parava, dissipando a técnica. Quando ele cria o corte mundial e amplifica o alvo da técnica, ele faz algo diferente. Ao invés de fazer um disparo como se fosse um tiro, ele cria um pacto vinculativo onde o próximo corte que ele vai fazer será um corte que vai diretamente no espaço que ele está mirando. O Mugen de Gojo, no caso, é esse espaço. Apesar de internamente ele ser infinito, e o que entra nele nunca conseguir atingir Gojo, dentro do nosso mundo, do nosso planeta Terra, o Mugen tem uma entrada e uma saída. Ele é uma região em volta de Satoru Gojo. Dessa forma, bastava o corte ser feito nessa região, de ponta a ponta dentro do nosso mundo. E como o Gojo estava no centro da técnica, ele foi partido junto ao infinito. Durante o confronto seguinte com Hajime Kashimo, Sukuna usa de novo o corte mundial, mas dessa vez ele movimenta seus braços e rescinta encantamentos como escamas de dragão, par de meteoros e rebelião. No capítulo 245, todos os xamãs que entraram no campo de batalha de Sukuna sofreram cortes com os mantelares, e com isso Kusakabe conseguiu chegar à conclusão que nem todos os mantelares são cortes mundiais. Tanto que ele fala o seguinte, abre aspas, eu achei que ia morrer, desgraçado, mas agora sabemos que não é todo o corte dele que corta o mundo. Normalmente, para expandir o alvo da técnica, uma técnica precisaria carregar o golpe ou um pacto de ligação. O Sukuna tem dois tipos de cortes, desmantelar, que é o corte padrão, e o clivar, que é a eficácia relativa à força do alvo. Os cortes são lançados é o desmantelar, e esse corte do mundo deve ser um desmantelar reforçado com a extensão do alvo da técnica. A clivar ativa seu efeito quando encosta no alvo,
A Clivar será atingida se ele encostar em nós. Um desmantelar queima-roupa é esse corte que corta o mundo. Não importa o quanto aumentarmos nosso fortalecimento de energia, domínio simples ou amplificação de domínio, é impossível se defender contra algo que é morte instantânea. E bem, aqui eu vou explicar muitas coisas para vocês em cima desse corte que matou Satoru Gojo, o que mostra um lado genial de Ryomen Sukuna, o Rei das Maldições. O corte mundial, por ser uma extensão do alvo da técnica, faz com que qualquer coisa que esteja em sua frente, na frente desse pacto, seja cortada independente da resistência de energia que exista. Então, essa extensão do alvo não é algo que vale só para o Mugen de Gojo, que tem uma quantidade absurda de energia, como vimos ele esmagando Hanami e Shibuya, mas vale também para domínios simples, extensões / amplificações de domínio, e até técnicas anti-domínio, como a emoção da Pétala Decadente. E óbvio, isso inclui também a própria resistência da energia amaldiçoada. Vamos lá, vocês perceberam que quando o Gojo recebe os cortes de Sukuna dentro do Tataru Malevolente as coisas parecem realmente uma loucura? E nunca tem um corte ali que realmente arranca os membros dele? Isso acontece por causa da resistência de energia que era muito grande em Gojo. E por isso as pessoas de Shibuya, durante o domínio, viraram queijo e presunto, e o Gojo era só uns cortes superficiais, o que dava tempo para o uso da técnica amaldiçoada reversa. Podemos dizer que enquanto pessoas normais eram como papel, Gojo era literalmente um tronco de 2 metros de diâmetro dentro do domínio de Sukuna. E quando usava técnicas anti-domínio, acontecia desse território conflitar com o acerto garantido do adversário. Então mesmo que fosse perder em algum momento, os danos não chegavam. O que era o caso da técnica domínio simples e também a emoção da Pétala. E no caso da última, a emoção da Pétala Decadente, os danos ainda chegavam superficialmente por causa da grande liberação de energia por parte do Rei das Maldições. Porém, quando há a extensão do alvo da técnica, tudo que eu disse é anulado, e o desmantelar que atingiu o Gojo no final, ao invés de entender que ele era uma árvore de 2 metros de diâmetro, entendeu ele como uma pessoa normal, como uma folha de papel, como qualquer pessoa que estava em Shibuya, partindo o Gojo ao meio, justamente porque naquele momento, independente da quantidade de energia que haveria ali na frente como resistência, o corte passaria. O máximo que Gojo poderia fazer é desviar, como Hajime desviou, e isso não aconteceu. E por que Gojo não desviou? Afinal ele tinha 6 olhos, ele poderia ver a elevação da energia, se preparar para o desvio, mas várias coisas entraram nisso, como por exemplo, o seu Mugen estar ativo. Ele nunca precisou desviar de nada com seu Mugen ali. Não havia qualquer acerto garantido, não estava em expansão de domínio, e até então, para ele, não haveria nenhuma forma de Sukuna atingi-lo sem ser partindo de um acerto garantido. Então para ele, era uma zona de segurança. E além do mais, desviar seria também bem difícil, já que Sukuna lançou aquele desmantelar sem mexer qualquer parte do seu corpo, ou ressintar encantamentos que pudessem ser ouvidos por Gojo. Foi um corte literalmente do nada, lançado de forma totalmente imprevisível, tirando, claro, a elevação da energia. Mas a confiança de Gojo também estava no máximo, afinal ele havia usado Black Flashes, estava com sua energia praticamente recuperada, usando a técnica amaldiçoada reversa, estava no ápice da batalha. Então aquele corte foi realmente surpreendente, algo que nunca Gojo esperaria passar por seu Mugen. Mas temos que ir mais a fundo, entender os pactos, entender o que houve ali de fato. Vamos lá! No capítulo 251, Yuto Kotsu supõe que o desmantelar que possui uma extensão do alvo da técnica não pode ser usado junto à cesta de Vimy, algo que o próprio Sukuna já havia confirmado capítulos antes, mas o Kotsu continua com as posições e conclui que deve ser necessário algo como selos de mão ou entonação do feitiço para ele ser lançado, ou os dois juntos. Durante o capítulo 252, Sukuna tenta usar o corte mundial em Maki, mas a garota desvia ao ouvir bem de longe o rei falando os encantamentos, uma cena que fez muita gente suspeitar que Sukuna havia falado baixinho contra Satoru Gojo, falando meio que escama de dragão, par de meteoros, e é isso aí. Mas ainda não é realidade. Contra Kusakabe, Sukuna usou um de seus mantelares sem sequer mover um único membro, o que mostra que há pequenos pactos que ele pode usar em batalha para não mover seus braços. E assim, com tudo isso, chegamos ao capítulo 255, abre aspas. Para ativar os mantelares que cortam o mundo, o Sukuna precisa realizar um sinal de mão chamado Enmaten, sendo este o mesmo utilizado para Santuário Malevolente. No entanto, isso só aconteceu para as ativações subsequentes devido a um pacto realizado para cortar Satoru Gojo, após Sukuna perder um de seus braços para o roxo. E dessa forma, para que Sukuna possa ativar os mantelares que cortam o mundo, é necessário realizar o selo de mão Enmaten
e ressintar seus encantamentos. Além disso, também precisa apontar a direção com a palma de sua mão. Então vamos lá! Na luta com Satoru Gojo, não havia ainda essas condições para fazer o corte mundial. Ele não precisaria ainda ressintar encantamentos ou sequer fazer movimentos. Isso foram coisas colocadas em um pacto vinculativo para usar a técnica depois do corte que ele fez contra Satoru Gojo. Ele pôs na técnica do corte mundial essa condição de que para ser usada, ela deveria ser feita com encantamentos e selos de mão após ela ser lançada como foi contra Satoru Gojo, onde não houve encantamentos e nem selos de mão. Foi um sacrifício para os posteriores da técnica, e caso ele usasse ela sem fazer isso, ela iria falhar. Então sim, foi um sacrifício de condições futuras para o uso da técnica, uma condição permanente para o uso do corte mundial, que ele não poderia mais voltar atrás. E bem, depois de tudo isso, entendemos que sim, contra Gojo, Sukuna cumpriu todas as expectativas que foram colocadas nele, não só mostrando um nível de energia amaldiçoada muito maior que Gojo, mas também sabendo trabalhar esse recurso que ele tinha abundância para que pudesse derrotar de forma inteligente o xamã mais forte da Era Moderna, algo que ele planejou e estudou por mais de 200 capítulos, provando que seus títulos e seus feitos nunca foram uma farsa. Mas em relação à continuação às outras batalhas, depois de Gojo, Sukuna venceu uma verdadeira guerra com todos os feiticeiros Jujutsu. Mas aqui já não podíamos cobrar tanto melhor desempenho por parte do Rei das Maldições. Sukuna enfrentou o segundo round contra Hajime Kashimo, depois enfrentou Yuji Tadori, Takuma Ino, Hiromi Higuruma, Kusakabe e Chozo todos juntos. Depois Yuta e Yuji, depois Maki Zenin, depois Kusakabe solo, depois Miguel e Larui, depois Maki Ino e Tadori Chozo, depois Yuji todo, depois Yuta no corpo de Gojo e por fim, novamente, Yuji Tadori, até finalmente chegar a sua derrota, que foi principalmente causada por essa frequência insana de batalhas causadas em pouquíssimo tempo. Desde o começo, as condições de vitória de Sukuna e de Gojo eram diferentes. Como disse antes, enquanto Satoru Gojo apenas teria que dar um fim ao Rei das Maldições e o resto poderia ser lidado por seus alunos, o Rei das Maldições teria que enfrentar o Gojo e ainda assim ter energia e preparo para enfrentar todos os outros xamãs da Era Moderna que estavam esperando, inclusive alguns reencarnados como a Anjo e Hajime Kashimo. E após conseguir derrotar Satoru Gojo, a liberação de Sukuna foi fortemente danificada, com ele tendo seus níveis de energia praticamente no mesmo nível que o Tokotsu. E ok, ainda assim era muito forte, mas nem de longe perto do seu auge. Sua liberação de energia amaldiçoada reversa também foi danificada pelas altas quantidades usadas contra Satoru Gojo, em danos ridículos como roxo restrito, o que obrigou o Rei das Maldições a usar a sua reencarnação e naturalmente tentar se recuperar aos poucos, apostando toda sua vitória em uma expansão de domínio que poderia destruir tudo que fulgar, mas foi frustrada por Aoi Todo e também por Choso. E no fim, a mesma bênção que fez ele vencer Satoru Gojo foi a que fez ele cair perante Yuji Tadori, que foi ele não estar como em sua primeira vida, em seu corpo original, com sua alma completamente conectada ao corpo. Caso fosse Sukuna Rei original, que estivesse após a queda de Gojo, o mesmo Sukuna que derrotou o Esquadrão Sol, Lua e Estrela e os 5 Generais Vazios, com certeza, por não ter conexão com Megumi e nem com nenhum de seus dedos, ele sairia vencedor, já que a principal estratégia dos xamãs e Yuji Tadori girou em torno de destruir a conexão que Sukuna tinha com a alma de Megumi, para fazer ele perder o controle de seu corpo e naturalmente sua vida. E por isso as técnicas como a de Hana, os mantelares de Tadori e a ressonância de Nobara foram tão efetivos. Mas em um Sukuna original, isso nunca teria acontecido. Ele com certeza venceria, assim como é afirmado por Uraumi, abre aspas. A única razão plausível para derrotar Sukuna-sama seria estar naquele receptáculo. Não foi porque vocês foram fortes, foi por pura sorte. Terem nascido 1000 anos mais tarde salvou as suas vidas. E assim podemos concluir que sem o Megumi, a ressonância, os mantelares de Yuji, a técnica da Hana não afetaria a conexão com a alma de Sukuna. Megumi não despertaria, não teria conflito interno, e Sukuna se manteria soberano. Ainda indo mais longe, não haveria o dedo de Sukuna, que Nobara usou para destabilizar ele no final. Não haveria aquele dedo, que entre aspas traria Megumi de volta em 100%, e separaria de vez o corpo do garoto da alma de Sukuna. E outra questão é, Gojo contra o Sukuna Heian sairia vencedor? É uma questão complexa, mas sim, teria como Gojo perder do mesmo jeito,
O próprio Shaman assume que se Sukuna estivesse na Era Heian, ele não sabia se poderia vencer ainda. Mas, óbvio que as chances de Gojo aumentariam um pouco, já que a condição de vitória seria nada mais nada menos que fazer Sukuna cair uma única vez em seu Muryokusho, já que sem uma Horaga, não haveria nada que o Rei dos Maldições poderia fazer. Mas temos que considerar também que a parte física de Sukuna seria sim mais forte, já que ele teria 4 braços e 2 bocas, com seus ataques ficando praticamente com grande liberação o tempo todo, já que todos seriam feitos com encantamentos e movimentos de braço. Enfim, e na sua opinião, Sukuna atingiu as suas expectativas? Ele alcançou o que você queria dele? Deixa aqui nos comentários com a hashtag Sukunão, que eu vou estar lendo todos os comentários, dando coraçãozinho e respondendo. No mais, obrigado por chegar até aqui, vídeo bem longo, não é mesmo? Mas espero que tenha gostado bem e vejo você no próximo vídeo. Falou!